E ontem, o PT organizou um jantar para celebrar os 43 anos da legenda. O valor dos ingressos para a festança em Brasília variou entre 500 a 20 mil reais. Como mostra a coluna No Ponto do site da Revista Oeste, Lula homenageou o ex-ministro Zé Dirceu durante seu discurso. Vamos acompanhar um trecho. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro Zé Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Ana, só para a gente lembrar, né? José Dirceu foi condenado e preso pelo escândalo do Mensalão e foi o primeiro aliado com quem Lula se reuniu depois de sair da cadeia em Curitiba. Engraçado, não vi ali muitos negros, não vi muitos indígenas, não vi homossexuais, não devia ter as cotas ali, né? Eles que defendem tanto as minorias, desde que essas minorias pensem como eles, a verdade é essa. E aí, para complementar o que o Silvio disse, essa brilhante entrevista do ministro Aldo Rebelo, a diferença, né, dessa esquerda identitária de hoje com a esquerda do passado, raiz, como o Silvio colocou, nacionalista, preocupada até com, né, pautas pertinentes até para o país, porque o que nós vemos hoje é uma agenda 2030 sendo implementada no Brasil. E os ecoterroristas, eles estão por toda parte, e parece que o Lula, ele pulou, né, do barco aí de uma esquerda que teria até pautas em comum sobre a preocupação com a soberania nacional, agora para ficar de joelhos para essa agenda globalista, nefasta, que está de olho, né, na nossa Amazônia. Não custa lembrarmos também, para quem acompanhou toda a reunião do Lula com o Joe Biden, o Lula e o Joe Biden falaram, o Lula propôs um governo global, um governo mundial, aquele governo que nós precisamos combater, né, as fake news, a desinformação, os atos antidemocráticos. E aí vem o ex-ministro Aldo e dá um banho de realidade no que realmente importa nessa pauta do nosso ecossistema, nessa pauta ambiental. Porque hoje nós sabemos muito bem que Lula, assim como o Zé Dirceu, eles estão alinhados com a turma de Davos, a turma dos jatinhos, a turma do relógio de 100 mil reais no braço, a turma das sandálias de 5 mil reais nos pés, né? Então, o que preocupa dentro dessa nova esquerda globalista e que inclui, né, essa nova roupagem do José Dirceu e do Lula é que dentro desse balaio vem um ativismo judicial muito perigoso, né? Porque nós estamos falando de grandes corporações que se aliam a essa esquerda globalista. Davos é a maior experiência delas, talvez a maior coroação dessa relação, e junto com isso nós temos um ativismo judicial perigoso e que no Brasil nós sabemos que colocou um condenado em 3 instâncias, tornou o descondenado de uma maneira muito ativista e de uma maneira que nós sabemos que não respeitou a nossa Constituição. Isso é o mais perigoso desse discurso. E depois de comemorar o aniversário do PT, José Dirceu recebeu hoje um presente. O Superior Tribunal de Justiça reduziu de 8 anos e 10 meses para 4 anos e 7 meses a pena estabelecida ao ex-ministro em condenação na Lava Jato. A pena é em regime semiaberto. O petista foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber cerca de 2 milhões de reais em propina. E aí, Fabi? Zé Dirceu presenteado aí com uma redução de pena praticamente a metade, né? A gente tem uma frase, né, que os canalhas envelhecem, mais envelhecem. E, se eu não me engano, foi concedida justamente pela idade dele. E aí, para juntar todas essas pautas, eu fiz questão, inclusive, de colocar
o ministro Aldo Rebelo perguntando para ele, quando ele participou do governo Lula, para mostrar essa diferença desse pensamento esquerdista, porque, ao menos no passado, nós tínhamos realmente esse pensamento nacionalista que sobraram-se pouquíssimos, né, que seria a pauta convergente. Qualquer brasileiro quer proteger, sim, os nossos bens e etc. E esse jantar, como também disse a Ana, para juntar tudo, não tinha, né, não tinha negros, etc., não visivelmente, mas eu também não vi Janja, não que eu queira ver, mas eu não vi, né, onde será que ela ficou? E aí a gente pergunta, cadê a frente ampla? Cadê a democracia, governar para todos, agora é só o amor? Sendo que as falas dele foi extremamente bélica, pregou o ódio o tempo inteiro, pregou a perseguição, pelo menos a 58 milhões de brasileiros que votaram, né, no outro candidato que não foi ele. Então, e aí a gente vê o choro, as lágrimas de crocodilo, né, agradecendo o companheiro, porque realmente, né, a gente tem aquela lenda na política brasileira, mas que vem se tornando cada vez mais algo crível, que temos o Pink e o cérebro, né? Então, o Lula provavelmente é o Pink e o cérebro aí é José Dirceu, o temido Daniel. Fabi deu um spoiler aí, porque nós vamos tratar da ausência da Janja na festa de 43 anos do PT, mas quero antes ouvir Silvio Navarro. Silvio, uma coisa que chama atenção também foi o valor dos ingressos, né? Entre 500 e 20 mil reais para participar da festança de 43 anos do PT, é isso mesmo? Esse é o jantar, né? Esse é o pessoal que vai ter picanha. O restante, os outros 60 milhões de brasileiros que votaram no Lula ainda não receberam. 50 dias sem a picanha. Mas veja, Paula, essa foi uma festa, né? Esse foi um ato anterior ao jantar que ocorre hoje. Essa foi uma festa cheia de simbolismos, a começar pelo José Dirceu. José Dirceu, condenado pelo Mensalão em 2005, depois sofreu outras condenações, vamos imaginar até passar por elas aí em relação ao STJ e algo que foi revisto recentemente, né? Mas, Paula, o José Dirceu não subia num palco, não se apresentava à militância do PT há mais de uma década. Então o José Dirceu está de volta, é mais um redivivo diante de uma plateia. A Ana citou a questão de negros, indígenas, mulheres, mas ali o que se vê é uma ampla representação da era mesozoica, né, jurássica. Você vê pessoas ali com cara de um velho Brasil. Não fosse o telão, o auditório caro, os ternos, seguramente seria uma versão Lula 1989, talvez com a camisa um pouco mais aberta, transpirando. A fala inflamada lembrou muito aquela fala. E eu queria destacar um ponto que, Paula, num dado momento do discurso dele para a militância, ele chega a dizer o seguinte: nós temos que gerar recursos próprios, ou seja, ele está falando do dízimo. O PT tem o dízimo instituído. Todo filiado tem que deixar uma parte do seu salário, e boa parte desses filiados são funcionários públicos. Então, deixar uma parte do dinheiro público para o PT. Porque esse dízimo, de alguma forma, o TCU não vai fiscalizar. A frase exata é a seguinte, Paula: a gente precisa aprender a contribuir para que nosso partido não fique eternamente dependente da fiscalização do TCU. O que será que o Lula quer esconder do TCU? Talvez algo que não possa ser feito com recurso público, que não possa ser feito por um partido, uma agremiação política. Soou muito mal essa frase, Paula, e acho que, para eu não me alongar, depois a gente vai falar da Janja e outros detalhes da festa do PT. Agora Silvio, sim. Rapidinho. Diga lá, Ana. Não é o PT 1989, mas é o PT 1984, de George Orwell. Agora sim, a grande ausente da festa foi a primeira-dama Janja, que desde a posse não havia perdido um único compromisso importante do marido. O maior destaque feminino foi Gleisi Hoffmann, reeleita ontem presidente do PT por mais 2 anos. Embora ocupe a chefia do partido do governo, têm sido cada vez mais raros os encontros de Gleisi com Lula. E parabéns, Gleisi, pelo teu trabalho como presidenta desse partido. Você sabe que você é uma mulher que me dá muito orgulho,
porque poucas vezes a gente teve uma pessoa com a capacidade dela para presidir esse partido. Meus parabéns, queridas, que Deus te abençoe e que dê força, e que o partido continue te apoiando por mais algum tempo, porque nós precisamos. E aí, Augusto, Gleisi Hoffmann estava um pouco sumida, né? E é coincidência a ausência da Janja com a presença aí da Eu não sei, eu só sei que eu gostaria de ver ele chegando em casa, como é que foi a recepção, né? Sobretudo depois da demonstração de carinho, digamos assim. O fato é que a Gleisi tem sido raramente vista, como você lembrou, em companhia do Lula e menos ainda em companhia da Janja. Não me lembro de nenhuma foto. Não sei se é uma divergência ideológica, não estou insinuando nada, não, só estou curioso. Estou curioso, porque a Janja, ela está suficientemente exposta por vontade própria para ser analisada aí por todos nós. É uma figura pública mesmo, ela se mete em tudo. Quem fica no meio daquela foto tradicional lá, que registra o shake hands, aí, o aperto de mãos dos presidentes, está exposta a tudo. Ela pode ter projetos políticos, ela pode ter algum tipo de ressentimento, ninguém sabe, mas é bom prestar atenção, porque decididamente é espantosa a ausência da Janja nessa festa. Qualquer festa ela está. Até em reunião de ministério ela está. Dessa vez ela não apareceu. E o Lula não parece também tão incomodado, ele está feliz ali, cumprimentando e querendo muitos anos pela frente aí com a companheira Gleisi na presidência do PT. A gente recuperou aqui a foto, Augusto, da Janja com o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden. Está aí, ó. Se ela está aí, como é que não vai se meter no meio do beijo? Claro. E olha só o registro. O Zé Dirceu, quanto ao tópico anterior, ó, o Zé Dirceu pode receber todas as homenagens, mas ele jamais vai deixar de perceber que ele perdeu. Em 2003, em Brasília, ele era tido por políticos de alta, com grande experiência de todos os lados, ele era tido como sucessor natural do Lula 8 anos depois. Ele era chamado de capitão do time do Lula, pelo próprio Lula. Ele já era o sucessor, tinha organizado com sucesso a campanha, etc, etc. Hoje, vive de intermediação de negócios, vive na cadeia, inclusive, muito mais tempo, da intermediação de negócios entre capitalistas selvagens, né? Ele é autor daquela frase, mas um telefonema meu para o Palácio é o telefonema. Continua interferindo aqui e ali, mas não será presidente. E essa ele vai levar para o túmulo aí com muita tristeza, né?